Olá, queridos irmãos, é com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para juntos aprendermos os ensinamentos do Mestre Jesus através da doutrina espírita. Para nos harmonizarmos, farei uma leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 4. O Espiritismo realiza o que o Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, após ouvirmos esse pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, pedimos licença ao mentor espiritual da Casa Jesus, à equipe de luz que sempre atende aos chamamentos, para darmos início a mais uma reflexão. Este é um mês de grande relevância para a Sociedade Espírita Jesus, pois completa mais um ano de fundação, de esclarecimento e de comunhão dos ensinamentos do Mestre. Parabéns aos fundadores e aos trabalhadores desta casa tão amada, por todos os que nela encontram consolo e esclarecimento. Como falei anteriormente, é com muita alegria e principalmente responsabilidade que aceitei o convite para falar sobre consolar e esclarecer. Pois bem, primeiro vamos ver o que o dicionário nos diz sobre essas duas palavras. Consolar. Segundo o dicionário, quer dizer aliviar o sofrimento, dar sensação agradável, conformar-se. E esclarecer, iluminar, tornar claro, compreensível, dar explicação. Por isso, um dos maiores serviços que o Espiritismo oferece à humanidade é o consolo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo citado anteriormente, trazemos o consolo e o esclarecimento, uma vez que lemos: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Como vimos, Jesus nos convida para irmos até Ele, pois seremos aliviados. E o que entendemos em ir até Ele? Podemos entender que ir até Ele não basta só irmos a templos, igreja, mesquita ou centro espírita apenas com a presença física. Isso não significa nada. É muito importante estarmos lá em espírito também, já que só assim iremos receber os verdadeiros remédios para as nossas dores. E como fazer nesses momentos em que não podemos estar fisicamente nos templos? Como podemos resolver? Deus nos dará sempre, se nós pedirmos com confiança, a coragem, a paciência e a resignação. Também nos concederá
os meios de nos tirarmos por nós mesmos das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgirem os bons espíritos, deixando-nos dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes o homem quer é ser socorrido por milagres, sem empregar o mínimo esforço. Contudo, Jesus coloca uma condição à sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. No item 5 do referido livro, o Espírito de Verdade nos diz o seguinte: venho como antigamente aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Porque o Espiritismo voltou a reforçar o que Jesus falou? Porque se foi necessário relembrar? É, pois, que o cristianismo verdadeiro iria ser esquecido ou distorcido por dogmas ou práticas estranhas, como realmente aconteceu. E será que hoje conseguimos entender? Entender que devemos fazer a nossa renovação moral, nossa reforma íntima? Que precisamos aplicar no dia a dia os ensinamentos do Mestre Jesus? Deixar o homem velho para trás, sem julgamentos, sem culpas, sem críticas. Confiar na sabedoria de Deus. Procurar acreditar que se aqui estamos é por algum motivo maior, por merecimento. Que Deus não pune ninguém, como há muito ouvimos: se fizer tal coisa, Deus castiga. Quantas vezes dissemos aos nossos filhos, irmãos, ou ouvimos de nossos pais: Deus está vendo, Deus não mata, mas... São ditos populares que por muitos anos aceitamos como verdade. E agora já temos consciência que não é. Que sempre vamos ter uma nova oportunidade de reparar nossos equívocos, nossas faltas, através das muitas reencarnações. O Evangelho nos diz mais. Todos os sofrimentos, como misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro
em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Esta fé no futuro, Jesus nos mostrou quando ressuscitou, nos dando a certeza da continuação na vida após a morte. E a doutrina espírita nos dá o consolo e o alívio. Não há mais nada reconfortante em saber que a morte não existe, que o momento derradeiro, o qual muitos julgam ser o fim de tudo, é apenas o retorno para a nossa pátria de origem, lugar para onde todos estamos com a passagem comprada. Ainda não saibamos a data do embarque. É sempre doloroso, isso é bem verdade, mas a diferença é a certeza de poder, no futuro, abraçar novamente um ente querido que agora se foi. O Espírito de verdade vem esclarecer e consolar os pobres deserdados. Vem dizer que elevemos a nossa resignação ao nível das nossas provas, que podemos chorar, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que podemos esperar, pois que também nós, os anjos consoladores, virão enxugar as nossas lágrimas. Esclarece também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura. É a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que este sofrimento o ajuda no seu progresso e o aceita sem lamentar. O Espírito de verdade nos diz mais: sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio meus que deve curá-los. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busquei em outro lugar a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, iluminando sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. E como podemos chamá-lo? Através da prece, pois ela é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige, para fazer um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Quando fizemos uma prece que vem do coração,
conseguimos sentir a presença dos bons espíritos que vêm amparar-nos nas nossas boas resoluções, inspirar-nos bons pensamentos, conseguindo assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar no caminho reto quando dele nos afastamos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um encerramento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Devemos tomar por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e seremos fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. O sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se acelera e o corpo não tem mais desânimo, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O sofrimento é consequência previsível das nossas decisões equivocadas, nesta ou em outras reencarnações. Mas esse sofrimento vem e vai, deixando o aprendizado. Passar por uma situação desconfortável não significa que tudo dará errado. Perceber-se perdido em meio a uma tempestade não significa que nos afogaremos. É preciso, portanto, acalmar o coração, pois depois dos ventos fortes, o sol sempre nasce para aquecer o nosso corpo e a nossa alma. Para finalizar, trouxe uma poesia de João Cabete. A vida é bela. Por que dizer que a vida é triste? Que o mundo é mera fantasia? Felicidade não existe? E que o amor é hipocrisia? Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventura, se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão, se brilha o sol em seu caminho? Faça feliz seu coração, semeando amor onde há espinho. Até a dor sabe sorrir, e a ave presa vive a cantar. Por que você não vê florir estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. E assim, vamos agradecendo mais uma vez por juntos estarmos, agradecendo por essa encarnação e pedindo sempre o amparo de Deus Pai e dos espíritos superiores. Que assim seja.